Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje vamos estudar sobre a idolatria de Salomão, do rei Salomão. Existem muitos que se incomodam demais, se impressionam demais com quem tem uma imagem dentro de casa, ou mesmo pendurada no peito, mas isso não é idolatria, a não ser que se atribua a essa imagem um poder sobrenatural. Sendo assim, então pergunto a vocês, quem é mais idólatra? O que possui a imagem ou o que se assusta com ela, achando que ela tem algum poder? Salomão fez o templo de Jerusalém, repleto de imagens enormes e religiosas, pois estavam dentro da casa de Deus, mas isso não é idolatria. Idolatria é o que o rei Salomão fez depois. Salomão é uma palavra hebraica que significa, abre aspas, pacífico, pois o seu pai, o rei Davi, passou sua vida em guerras e quando Salomão nasceu, o reino de Israel gozava de um período de paz. Salomão nasceu fruto de um adultério entre o rei Davi e Betsabé, segundo está em 2 Samuel 12, 24. Ele nasce em Jerusalém e o Senhor Deus o chama de Gedidias, uma palavra hebraica que significa, abre aspas, amado de Deus. 2 Samuel 12, 25. Salomão pede e recebe de Deus sabedoria. 1 Reis 3, de 9 a 12. Ele manda construir o templo de Jerusalém e o inaugura. Em 1 Reis, capítulos de 5 ao capítulo 8. Salomão recebe anualmente 666 talentos de ouro, em 1 Reis 10, 14. Isso equivale a cerca de 20 toneladas de ouro por ano. Salomão escreveu 2 salmos, o 72 e o 127, escreveu também Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e também um dos 7 livros deuterocanônicos, que fazem parte da Septuaginta, que é o livro da sabedoria, como está em 1 Reis 11, 41. Quando Salomão pede a Deus sabedoria, o Senhor Deus o atende, respondendo, abre aspas, eis que eu cumpro o teu pedido e te dou um coração tão sábio e prudente, como não houve nenhum outro antes de ti e nem haverá depois. Fecha aspas. Conforme está em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 10 a 14. Por isso, Salomão é considerado o homem mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. Depois de Jesus Cristo, é claro. Mas se Salomão foi o homem mais sábio e prudente de toda a Bíblia, também foi um dos mais idólatras. A maior paixão de Salomão eram as mulheres novas, bonitas e sedutoras, pois existem mulheres que, com um simples olhar, conseguem enlouquecer os homens. Salomão tinha consciência disso e foi por esse caminho que a idolatria atingiu Salomão. Pois, abre aspas, ele teve 700 esposas de categoria e 300 concubinas. Quando Salomão ficou velho, as suas mulheres lhe desviaram o coração, fazendo-o seguir deuses estranhos, de modo que seu coração já não pertenceu integralmente ao Senhor seu Deus. Fecha aspas. 1 Reis 11, de 3 a 4. Salomão idolatrou a deusa pagã Astarte e o abominável Melcom, também conhecido como Moloque, versículo 5. Também idolatrou a Camus, versículo 7. Na pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, editora Vida, ano 2000, no meio da página 427, define quem é Moloque. Veja. Abre aspas. Moloque, a divindade nacional dos Amonitas. Chamava-se também Milcom e Malcã. 1 Reis 11, 5 e Jeremias 49, 3.
adoravam-na com sacrifícios humanos e provas de fogo. Os israelitas foram avisados contra este culto com ameaças de terríveis castigos. Levíticos 18, 21 e capítulo 20, versículos de 2 a 5. Sendo já velho, o rei Salomão foram consagrados lugares altos a Moloque. 1 Reis 11, 7. O rei Acás queimou os seus próprios filhos no fogo. 2 Crônicas 28, 3. O rei Manassés queimou a seu filho como sacrifício. 2 Reis 21, 6. As 10 tribos participaram desse crime hediondo. 2 Reis 17, 17. O rei Josias destruiu os altares que Salomão levantara para que ninguém queimasse a seu filho como sacrifício a Moloque. 2 Reis 23, 10. Fecha aspas. No livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, de Robert J. Hutchinson, editora Agir, ano 2012, no final da página 67, diz, abre aspas, a expressão, abre aspas, passar pelo fogo, fecha aspas, se refere à prática de se pegar bebês recém-nascidos e colocá-los numa enorme fornalha, ainda vivos, ofertando-lhes como, abre aspas, comida, fecha aspas, aos deuses, fecha aspas, como está em Deuteronômio 18, de 9 a 12 e Jeremias 7, 31. Essa era uma prática muito comum entre os povos antigos pagãos, pois nessa época os povos fenícios tinham, abre aspas, uma imagem de bronze de Crono, com as mãos abertas, onde as crianças pequenas eram depositadas e rolavam para dentro da boca dessa imagem, onde no fundo havia uma fornalha constantemente acesa. Segundo o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, no início da página 68. Em Cartago, abre aspas, foram encontradas 20.000 urnas que guardavam os restos das crianças sacrificadas, o maior cemitério de humanos sacrificados já descoberto. Fecha aspas. Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, no meio da página 68. Tente imaginar 20.000 urnas representam 20.000 crianças sacrificadas aos deuses pagãos. E isso somente em Cartago. Jesus Cristo. Nesse ritual, Salomão fazia sexo com uma sacerdotisa, depois pegava um de seus próprios filhos recém-nascidos, lançando-o dentro da boca escancarada do deus pagão Moloque, e a criança, ainda viva, escorregava para dentro de uma fornalha ardente. Isso tudo acontecia no Vale do Inom, ou mais conhecido como Geena, como está em 2 Reis 23:10. Não é mera coincidência a semelhança desse ritual com os rituais de magia negra praticado ocultamente nas florestas. Salomão teve 1.000 mulheres e teve filhos com todas elas. Quantos de seus próprios filhos recém-nascidos ele deve ter sacrificado a esse diabólico ídolo Moloque? Quantos? Nunca saberemos. Mesmo o rei Davi se arrependendo muito do adultério com Betsabé, pagou terrivelmente por seus pecados. Quanto ao rei Salomão, não existem registros bíblicos de que tenha demonstrado arrependimento do que fez, até sua morte, como está em 1 Reis 11, 41 a 42. O rei Salomão cometeu idolatrias muito piores do que se curvar em adoração diante de um ídolo de pedra, pois foram idolatrias seguidas de assassinatos de muitos de seus próprios filhos recém-nascidos, e não existem indícios de que tenha se arrependido antes de morrer. Nessa época,
E mesmo nos primeiros séculos da história do cristianismo, abre aspas, o adultério, o homicídio e a idolatria ou apostasia eram considerados irremissíveis, fecha aspas, segundo nos revela o livro Patrística, de J.N.D. Kelly, edições Vida Nova, 1994, na página 164. E o rei Salomão cometeu justamente todos esses 3 pecados imperdoáveis e ainda os cometeu intensamente. Veja, ele adulterou com 1000 mulheres estrangeiras, tendo com todas elas filhos. Ele matou vários de seus próprios filhos recém-nascidos e cometeu idolatria ao oferecê-los para vários deuses pagãos. Não existem pecados sem perdão, desde que a pessoa esteja sinceramente arrependida. Mas para os novacianos, mesmo que a pessoa estivesse arrependida, existem pecados que jamais serão perdoados. E Santo Ambrósio de Milão, que viveu entre os anos 339 e 397 da nossa era, refuta em seus 2 livros sobre a penitência esses hereses que pensavam assim. Veja, abre aspas, consta de 2 livros nos quais Ambrósio refuta a posição dos novacianos, que julgavam haver pecados irremissíveis. Na verdade, todo pecado pode obter o perdão de Deus, desde que o penitente esteja sinceramente arrependido. Fecha aspas, conforme está no curso de patrologia de Dom Estevão Bittencourt, Escola Mater Ecclesia, na página 129. Escola Mater Ecclesia, na página 129. Santo Ambrósio assim defende que não existe pecado imperdoável, desde que a pessoa se arrependa verdadeiramente. Mas não existem registros bíblicos de que o rei Salomão se arrependeu de seus terríveis pecados. Diante disso, muitos teólogos que já estudaram a vida e as obras do rei Salomão se interrogam se está na glória de Deus ou no inferno. E para vocês, meus amigos, Salomão está no reino de Deus ou no inferno? Embora muitos não concordem com histórias ou lendas envolvendo visões de santos e santas, vou contar uma história que ilustra muito bem toda essa contextualização, satisfazendo a curiosidade de muitos sobre se Salomão se salvou ou se condenou. Veja, conta que Jesus Cristo apareceu muitas vezes para Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu entre os anos 1873 e 1897. Essa santa viveu apenas 24 anos, mas nos deixou um exemplo de vida cristã extraordinária. Certo dia, depois de ler todo o capítulo 11 do primeiro livro de Reis, Santa Teresinha fechou a Bíblia Sagrada e se pôs a chorar sem parar. Então Jesus lhe apareceu novamente, enxugando-lhe as lágrimas do rosto e perguntou-lhe o que tanto lhe afligia. Santa Teresinha, Santa Teresinha, com medo de sequer levantar os olhos, encheu-se de coragem e perguntou ao Senhor. Abre aspas. Senhor, Salomão se salvou? Fecha aspas. E Jesus, olhando serenamente para ela, respondeu desta forma enigmática. Abre aspas. Salomão idolatrou. Fecha aspas. Então a santa, com o coração apertado de dor, mal conseguia pronunciar outra pergunta, mas entre soluços perguntou novamente. Abre aspas. Senhor, então Salomão se condenou? Fecha aspas. O rosto do Senhor Jesus Cristo se iluminou e, com um olhar mais sereno ainda, respondeu sorrindo. Abre aspas. Salomão edificou o templo de Deus. Fecha aspas. Ao ouvir estas palavras, Santa Teresinha rejubilou-se de felicidade. O que podemos concluir dessa história é que o bem que Salomão fez superou em magnitude os seus pecados. Quanto a Salomão ter se arrependido ou não dos pecados que cometeu,
sabemos que ele foi o homem mais, abre aspas, sábio e prudente, como não houve nenhum outro antes e nem haverá outro depois, fecha aspas, conforme o próprio Senhor Deus lhe revelou em 1 Reis 3, de 10 a 14. Se Salomão foi o homem mais sábio e prudente de toda a Bíblia Sagrada, então com tamanha sabedoria, ele com toda certeza estava plenamente consciente da infinita misericórdia de Deus. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.